2 Coríntios, chapter 12. capítulo 12. 2 Corinthians 2 Coríntios, chapter 12. capítulo 12. We'll get to that in just a moment. Vamos chegar aí, vamos falar sobre isso em poucos momentos. When I travel different parts of the world, Quando eu viajo para diferentes partes do mundo, I'm asked different questions. eu faço perguntas diferentes. And after you've been asked the same E question depois que você faz a mesma in pergunta, different ways, e de diferentes formas, you start asking yourself, should I get an answer to this? você pergunta, será que eu devo obter uma resposta para isso? So one of the biggest questions that was asked Então uma das maiores perguntas que eu faço, was the difference qual é a diferença between somebody who's living a successful life entre alguém que vive uma vida de sucesso and somebody who's not living a e successful alguém life? que não vive uma vida de What's sucesso? the difference between a pastor of a large church Qual é a diferença entre o pastor de uma grande and igreja pastor of a smaller e church? o pastor de uma igreja What's the pequena? difference between a CEO of a big corp company Qual é a diferença entre o CEO de uma grande companhia and a smaller e company? de uma companhia pequena? I'm going to give you the answer to that, Eu vou te dar a resposta para because isso, if you will understand that answer tonight, porque se você entender a resposta esta noite, it will open up a new world to you, vai abrir um novo mundo para a você, new way of thinking, uma nova forma de a se new way pensar, of looking at things. uma nova forma de se olhar nas coisas. So when you think of a large church Então, quando você pensa numa igreja grande or a smaller church, ou uma igreja menor, the biggest difference a maior diferença is not in your location, não está na tua localidade, it's not in your administration, não está na tua administração, it's not in your finances, não está nas tuas finanças, it is not in your preaching. não está na tua pregação. The biggest difference A maior diferença between the pastor of a large church entre um pastor de uma grande and igreja a pastor of a smaller e church de uma igreja menor is their ability to handle pain. é a habilidade deles aguentarem e suportarem a dor. How much pain you can handle Qual o tanto de dor que você pode suportar? depends how high you go. Depende da altura que você The sobe. more pain you can handle, Quanto mais dor você suporta, the higher you can go. mais alto você pode So subir. I'm going to preach about one sentence tonight. Então eu vou pregar sobre uma sentença esta noite. You will go only as high as your pain. Você só vai subir de acordo com a sua dor. You'll go only as high as your pain. Você só vai à altura de acordo com a sua You'll dor. go only as high as your pain. Você só vai à altura que você suporta a dor. I was born and raised in a pastor's home in India. Eu nasci e fui crescido numa casa de um pastor na Índia. I have pastored. Eu tenho pastoreado. I'm around pastors and churches every Eu day. estou ao redor de pastores e igrejas o dia todo. One of the things that I have learned Uma das coisas que eu tenho aprendido that at least 10% of your church que mais ou menos 10% da tua igreja are devils. são diabos. At least 10% Pelo menos 10% are troublemakers. são pessoas que causam problemas. Some of you saying only 10, I've got more. Alguns de vocês estão dizendo, somente 10, na minha igreja tem mais. So if you have a church of 100, Se você tem uma igreja de 100 pessoas, how many troublemakers do you have? quantos causadores de problema você tem? 10. 10. 10%. 10%. If you have church of 500, how many? Se você tem uma igreja de 500, quantas tribulações você tem? Church of 1,000. Igreja de 1.000. Church of 10,000. Igreja de 10.000. How many of you want 1,000 devils? Quantos aqui querem 1.000 diabos? If you can't handle 10, Se você não pode cuidar de 10, why would the Lord give you 1,000? por que o Senhor vai te dar 1.000? Jeremiah says to us Jeremias nos diz, that if you cannot run with the footmen, se você não pode correr a pé, how are you going to run with the horsemen? como é que você vai correr com o cavalo? Because the bottom line is, Porque o que realmente é importante, for you to go para higher, você chegar a um nível mais alto, you've got to be able to handle more pain. você tem que suportar mais dor. When I look at Pastor Silas, Quando eu olho para o pastor Silas, from the outside, do lado de fora, we see very good. a gente vê tudo legal. But how many of you know Mas quantos de vocês sabem, that because of the anointing on his life, por causa da unção na sua vida, because the assignment God has por given causa do him, desígnio que Deus tem lhe dado, he's got to handle a lot of pain? ele tem que suportar muita dor.
And that is why it is important for the church Por isso que é importante para a igreja that you pray for your pastor, que você ore pelo seu pastor, because they are under attack. porque eles estão debaixo de ataque. Because if they can't handle the pain, Se eles podem suportar a dor, that becomes a ceiling for them. e se eles não podem suportar, se torna um teto para But eles. for them to go Mas higher, para ir mais alto, the ceiling of pain has to go higher. também o teto da dor tem que ser mais alto. In 2 Corinthians chapter 12, Segundo Coríntios capítulo 12, Paul is going to show us the most painful side of his life. o Paulo vai nos mostrar ao lado mais dolorido da sua Let me vida. give you the background of 2 Corinthians. Deixa eu first. te dar aqui um pouquinho da história de 2 Coríntios. Paul, when he was there for the first time, Paulo, quando estava ali pela primeira vez, he had a good experience with them, ele teve uma boa experiência com eles, and he offered to come back another e time. ele ofereceu para voltar outra vez. He said, I'm going to come back Ele again. disse, eu vou voltar de novo. He said, I'm going to come for the November conference, Eu vou voltar para a conferência de novembro, ele Tuesday disse. through Friday, De terça até sexta. first week of November. Primeira semana de novembro. That's a free commercial. É um comercial de graça, pastor Silas. So Paul made a promise, Então Paulo fez uma promessa, but he did not get there. mas ele não chegou lá. He did not call them. Ele não ligou para He eles. did not Twitter, Ele não mandou um Twitter. no Facebook, Não estava no Facebook. no Não Instagram, estava no Instagram. no email. Não teve e-mail. He just didn't show up. Ele não apareceu. So the Corinthian church, Então a igreja de Coríntios, very angry. muito irada. If you were to read the first chapter, Se você ler o primeiro capítulo, Paul is vindicating himself. Paulo está ali falando sobre ele. Paul is saying, Paulo está dizendo, I made you a promise. eu fiz uma promessa. Did I do that lightly? Será que eu fiz de qualquer forma? Do you think we say yeah, yeah, and nay, nay? Vocês pensam que a gente diz sim, sim, não, não? Do you think we lied to you? Será que a gente gosta de vocês? So the first chapter starts. Então o primeiro capítulo começa. Paul is getting these bad gossip from the Corinthian church. Paulo estava ali recebendo o fuxico da igreja de And now Coríntios. Paul has to say to them, E agora Paulo tinha que dizer a eles, but God, with God, com Deus, all things are todas as coisas yea and amen. são sim, amém. So he's having a problem here. Então ele está tendo um problema So he aqui. starts the first chapter Então ele começa o primeiro capítulo really light. bem lento, leve. Starts telling them that with God all things are okay. Ele está dizendo ali, com Deus tudo vai bem. He starts by vindicating himself. Ele começa a falar sobre ele desculpar-se. But by the time he gets to the 12th Mas quando chapter, ele chega no capítulo 12, he's getting angrier. ele já está irado aqui. How many of you have ever had a conversation with somebody? Quantas vezes você conversa com alguém? The first minute, Primeiro minuto, everything's okay. tudo vai bem. 3, 4 minutes, 3, 4 minutos, a little tension. mais um pouquinho de tensão. About the 15th minute, Quando está com 15 minutos, pow! pá! That's what's happening in the 12th chapter. Isso estava acontecendo no capítulo By the 12. time Paul gets to the 12th Quando chapter, Paulo chega no capítulo he's 12, writing ele está escrevendo under the anointing debaixo da unção, and getting angrier, irado aqui. angrier. Irado. And then he gets hurt. E ele se fere. sem And then he escrever. says a very sad thing. Ele disse algo aqui muito triste. 2 Corinthians, Segundo Coríntios, Chapter 12, capítulo 12, verse 15. e o versículo 15. Go ahead. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. The more I love you, Quanto mais eu amo vocês, the less you love me. menos vocês me amam. How many of you know what I'm talking Quantos about? aqui sabem o que eu estou falando? The more you serve people, Quanto mais você serve as pessoas, the more you give of yourself, quanto mais você se entrega, the more you sacrifice so they can have. quanto mais você sacrifica para que eles possam ter, You give up your family time so you can have their children. você dá o tempo da sua família para ficar com filhos deles. You take your money and help pay their rent. Você pega o seu dinheiro, ajuda a pagar o aluguel de alguém. You take food out of your pantry and take it to their home. Você tira comida do seu armário e leva para casa deles. You counsel them at 3 o'clock in the morning. Você aconselha os 3 horas da manhã. But they'll be the first to leave your church. Mas são os primeiros para deixar a sua igreja. The more I love you, Quanto mais eu te amo, the less I am loved. menos sou amado. If you're not bleeding,
you're not leading. Se você não está sangrando, você não está liderando. When God calls you, Quando Deus te chama, He gives you a target. Ele te dá um alvo. But then pretty soon you become the target. Então, de repente, você é que se torna o alvo para os outros. Because if you're not bleeding, you're not Se leading. você não está sangrando, você não está liderando. There's no way to do ministry. Não existe nenhuma outra forma de fazer um ministério. There's no way to pastor a church. Não existe outra forma para pastorear uma There's igreja. no way to be a leader in the kingdom of God. Não há uma forma para ser um líder no reino de If you Deus. are living, trying to live without pain. Se vocês tentam viver sem dor. In fact, let me say it another way. Deixa eu dizer de uma outra The forma. moment you don't allow people to hurt you, No momento em que você não permite que as pessoas te firam, you are disqualified from the ministry. você está desqualificado do ministério. If you want to be like an onion, Se você quer ser como um cebola, with layers and layers and layers and layers, com várias capas,